Bom dia a todos. Bom dia. Excelente domingo para todos nós, muita paz, muita harmonia. Mais um domingo abençoado em nossas vidas. Agradecer ao Juca, mais uma vez aqui conosco nessa casa. O tema da palestra hoje, o fariseu e o publicano. Lembrar um pouquinho de história, né? Eu não lembro nada. Tá chegando alguém novo aqui. Pedi para esperar. Então, obrigado, viu, Juca? Nada, eu que agradeço. Pessoal, hoje acho que vocês viram lá na entrada, tem alguns itens também das nossas feirinhas, né? Então quem tiver interesse, só procurar o pessoal da casa, tá bom? Depois a Andréia passa no final os recadinhos gerais e outras questões também, tá bom? Só lembrando então, gente, bem-vindo, viu? Pode vir. A gente tem então a nossa prece de abertura, depois a gente tem a nossa palestra. Ao final da palestra, pessoal, a gente tem a hora do passe, tá bom? Então, se vocês puderem esperar no lugar, a gente vai chamando aos pouquinhos e volta para cá para o encerramento, tá bom? E só lembrando também, gente, quem tiver interesse, curiosidade, quiser saber mais um pouquinho, a gente tem também grupo de estudos aqui na casa, né? Sempre às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode vir, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, pensar em Jesus, agradecer a Deus e também a todos os amigos espirituais que ao longo da semana prepararam esse lar para nos acolher e receber, e que possamos sair daqui com os pensamentos e energias renovados para enfrentar as vicissitudes da nossa vida cotidiana e mundana, e também para que possamos nos fortalecer e, acima de tudo, aprender com o que nos for colocado em nosso percalço. Que tenhamos bondade no coração, serenidade na alma e plenitude para seguir em frente e caminhar e levar, e não nos esquecer de levar os conhecimentos da doutrina e praticá-lo no nosso dia a dia. Que tenhamos um domingo de muita luz, de muita fé e, acima de tudo, de muito aprendizado. E que possamos, com as histórias deixadas para trás, aprender e praticar um presente melhor. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, virando em nossa mente. Quanta luz assim em paz, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na manhã de hoje.
Como o nosso irmão já antecipou o tema, esse tema, o fariseu e o publicano, ele é narrado por Lucas, em seu evangelho, no capítulo 18, no versículo de 9 a 14. Essa seria a 15ª narrativa dos evangelhos de Jesus, o 15º evangelho. E essa passagem aqui, esse ensinamento, vamos dizer assim, é bem interessante para nós, que nos chama a atenção referente ao um dos nossos maiores obstáculos, orgulho e egoísmo. Quando eu adentrei na doutrina, e a gente ouviu nas palestras, grupo de estudo, falou que o orgulho e o egoísmo é uma das duas maiores chagas nossas. E segundo os espíritos, as últimas a serem vencidas. Eu, com a minha ignorância, eu achava que não. Falei, mas não é possível falar que é orgulho e egoísmo. Será que isso daí, nós temos tantas coisas piores em nós? Será que é orgulho e egoísmo? Mas, conforme nós vamos estudando, adentrando a doutrina, realmente nós chegamos na certeza absoluta que o maior problema nosso é o orgulho e o egoísmo. Isso é que nós estamos vendo na nossa caminhada. Tanto é que a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que diz qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Os Espíritos são bem sínteses com nós. Orgulho e egoísmo. Como ele diz que na parte do progresso moral é o que mais nos trava. O progresso intelectual, esse nós avançamos bem. Esse ele não atrapalha tanto, mas o moral é. Por quê? Hoje, quando nós vemos, todos nós temos razões. Todos nós temos a fórmula certa, não é assim? O que nós fazemos errado na nossa vida? Nada, né? Eu também não faço nada errado. Só que vive cambaleando. Então, calma aí. Como que eu faço tudo correto e levo minha vida cambaleando? Então tem coisa errada. E aí que nós começamos realmente a refletir em cima desse ensinamento. Porque Jesus, quando contou essa parábola, já foi nos alertando. Jesus usou sempre as parábolas tão simples. Nós, muitas vezes, nós admiramos tanto as parábolas de Jesus, achamos tão lindas as parábolas, mas ainda nós vemos ela figurativa. Nós achamos aquela coisa simples, do filho pródigo, olha, o filho rebelou contra o pai, saiu, voltou, o pai acolheu, que legal. Do samaritano, foi lá, estava um irmão lá caído no chão, o samaritano foi lá, ajudou, que legal, que bonito. Mas ainda nós não entendemos as parábolas de Jesus. Elas são muito mais profundas do que aquelas simples palavras narradas. Quando nós buscamos entender que Jesus já sabia do nosso nível de intelecto, do nosso nível ainda tão pequeno que somos ainda depois de 2000 anos. Eu estava vendo outro dia um comentário que Emmanuel estuda Jesus até hoje. Daí vamos parar e pensar, Emmanuel estuda Jesus. Dá para parar para nós estudarmos Jesus? O que temos que aprender ainda sobre Jesus? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia a seguir. Qual é o modelo para nós seguirmos? Vida de Jesus. Modelo e guia. Então, aí que nós começamos a compreender um pouco mais o que será que Jesus, tudo que ele passou para nós. Porque nós trazemos as coisas terrenas, as coisas divinas ao nosso nível terreno. Essa é a dificuldade do nosso entendimento. Nós acreditamos que um plano divino, ele trabalha que nem nós. Eu gosto desse daqui não sou muito fã, aquele ali eu engulo, e nós vamos indo assim. E nós trazemos. Um dos maiores exemplos disso é que muitas vezes, quem de nós nunca disse, olha, Deus fez isso, mas Deus errou. Isso não estava certo Deus fazer. Porque nós trazemos Deus junto a nós. Não tem aquela frase, Deus é fiel? Não é Deus é fiel.
Isso nós sabemos, Ele que nos criou. Somos nós que temos que ser fiéis a Deus. Como está lá no livro Boa Nova, no capítulo 6, fidelidade a Deus. Está lá. Quer dizer, nós que temos que aprender essa fidelidade a Deus. Não que Deus é fiel, isso nós já sabemos. Isso daí para nós, já nós sabemos, não precisa falar que Deus é fiel. Ou nós temos dúvida da fidelidade de Deus para conosco. Ele que nos criou, nós estamos aqui pela sua obra da criação. E nós colocamos Deus, muitas vezes, ao nosso nível. Por quê? Orgulho e egoísmo nosso. Porque não está do jeito que nós queríamos. Quando chegou a pandemia, há um tempo atrás aí, há uns 3 anos atrás, acho que até um pouco mais, o que nós falávamos, ouvimos muito na pandemia? Ai, não vejo a hora acabar para podermos nos abraçar novamente, estarmos mais juntos. Agora foi o momento para todos nós ficarmos mais fraternos, mais, legal. Teoricamente, perfeito. Mas é isso que nós estamos vendo? Foi assim? Foi pós-pandemia, nos tornamos mais fraternos? Mais humildes? Não, né? Foi um dos momentos que ainda conseguimos ficar até um pouquinho mais egoísta. Porque nós vimos aquela guerra, todo mundo queria, parece que estava numa loucura, todo mundo preocupado, tinha que ter um estoque altíssimo de álcool na minha casa, a máscara saía, tudo. Vamos analisar um pouquinho as leis divinas. Nós passamos por ela. Por que nós passamos por ela? Porque alguns irmãos desencarnaram, outros ficaram até com algumas sequelas, e nós conseguimos mantermos em pé. Por quê? Vocês acham porque nós lavamos bem a mão, usamos as máscaras, você acha que foi por isso? Isso pode ter sido que deu uma auxiliada, mas não é. Tinha um propósito divino atrás disso. Que nós estávamos vivendo muito solto, então precisava um sacoalhão em nós para esse despertar da vida divina. Os Espíritos, a pergunta 737 do livro lá dos Espíritos também, fala sobre os flagelos. Mas por que Deus criou os flagelos para nós? Para auxiliar-nos na evolução. Daí a gente fala, mas que pai danado. Ele cria o flagelo para nós sofrermos, para nós adiantarmos. E os Espíritos respondem, continua a pergunta. Pois sem os flagelos vós ainda demorariam séculos e séculos para aprimoramento. Então dá para entender que tudo é regido por lei, que nós temos um Pai de amor, bondade, como os Espíritos dizem. E tem mais uma palavrinha que nós esquecemos, que é um Pai de amor, bondade e justiça. Esse Pai nos ama tanto que nos criou, como também está no Evangelho, que até antes de nós conhecê-lo, ele já nos amava. Olha que fantástico. Até antes de nós conhecê-lo, ele já nos amava, porque ele nos criou. Olha que coisa linda. E aí que nós precisamos realmente prestar um pouquinho mais atenção quando nós chamada a nossa atenção nas parábolas, que não é para somente admirá-las, e sim para o que é, qual a mensagem que chegou para mim aqui, o que a espiritualidade veio trazer. E graças com o advento da doutrina espírita, os nossos amigos espirituais estão nos ajudando, nos auxiliando a compreendê-la um pouco melhor. Nós adentrarmos um pouco mais nos ensinamentos de Jesus, porque é isso que nós precisamos fazer. Se ele é o nosso modelo e guia, quem que nós temos que ter de referência? Jesus. Eu estava em outra palestra esse final de semana, sexta-feira, nós estávamos conversando, falou, nós pegamos hoje as redes sociais, tudo que pessoas que nem conhecemos, pessoas que nós só vimos eles ali, eles falam umas teorias, nossa, oi, que coisa linda, vou passar o link para você. A pessoa falou isso, tem que ver que coisa linda, que coisa maravilhosa.
Perfeito. Só que Jesus falou para nós e nós não. A nossa referência que os Espíritos dizem, modelo e guia, vida de Jesus, nós não seguimos. Mas nós temos vergonha muitas vezes de falar que somos seguidores de Jesus. Mas aquele que tem 1,5 milhão de seguidores, eu sigo aquela pessoa, sabe por que aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa, nossa, ela tem uma ideia, nossa, fantástica, Na frente do celular, das câmeras, são fáceis. Nós somos alegres, nós nos ajeitamos, ficamos mais bonitinhos, nós falamos mais corretamente, nós fazemos tudo. Mas a hora que você desliga aquele botãozinho ali que sai de estarmos conectados, como que é a vida dessa pessoa? Qual é seu comportamento? É isso que nós temos que ter, esse discernimento. Não falando de outras pessoas, muitas vezes, até dentro da doutrina espírita, nós vemos alguns comentários que não condiz com a doutrina. Isso é triste. São irmãos nossos fazendo um desserviço dentro da doutrina. Quando disse aqui da questão de curso, exatamente por isso que veio a orientação dos espíritos. Espírita, primeira regra, amai-vos. Segunda, instruí-vos. Por isso a importância de nós estudarmos, para nós compreendermos o que nós estamos buscando na nossa essência. Eu estava conversando com a Luísa ali fora, uma frase linda que eu vi lá do Arthur Valadares, que dizia: a força do espiritismo está na sua filosofia. E realmente é isso. A força do espiritismo está, não é o Juca fazendo palestra, não é o Juca dando passe, o Juca fazendo atendimento, não é nada disso a força da doutrina. A força daí é para o Juca se melhorar, se ocupar, se comprometer com a doutrina. Mas onde está a essência é a filosofia. O Juca ajustar dentro, o Juca prestar atenção no seu orgulho e no seu egoísmo. Eliminar essas duas chagas. Essa é a essência. A filosofia da doutrina. O que fala a doutrina? Nos construirmos um homem novo, uma pessoa melhor. Essa é a nossa essência. A essência da doutrina espírita está exatamente nisso. De nós sermos seres humanos melhores. Porque Jesus disse uma coisa muito interessante para nós e muitas vezes nós não prestamos atenção. E vocês têm certeza que já ouviram essa frase quando ele disse: um dia, todos vós serão deuses. E poderão fazer que eu faço e mais. Daí a gente para e pensa: calma aí, Jesus, eu chegar a ser Deus? Lógico, não no nível de Deus. Esse não. Esse é único. Como está lá, pergunta no livro dos Espíritos. Inteligência suprema, não tem maior que ele. E causa primária de todas as coisas. Mas um dia seremos um Jesus? Com certeza. Mas então se todos nós vamos ser Jesus, quem que vai governar o planeta Terra? Daí volta em Jesus. O que ele disse? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então não é só planeta Terra que nós vamos estar trabalhando nela. Nós estaremos trabalhando e aprendendo em outros planetas também. Pergunta 152. Planeta Terra é o primeiro planeta a ser reencarnado? Não. Qual é a resposta? Não é o primeiro e nem será o último. Então, calma aí, não é o primeiro. Então nós já passamos por outras moradas. Olha que legal. Não lembramos, mas já passamos por outra morada do Pai. Estamos aqui hoje. É a primeira? Não, não é. Então, maravilha. E os espíritos respondem, nem será a última. Então, para os espíritas, que muitas vezes a gente fala assim, eu quero ver se essa é a última encarnação minha, já caiu por terra, tá certo, colega? Já caiu por terra. Então, você sabe que aqui não vai ser a última. E os espíritos continuam, eu digo sempre, eles deviam ter parado aí, né? Porque já estava bom para nós. E daí o que eles respondem depois? E um dos mais distantes da perfeição. Para nós. Aí
Eu estou aqui. Daqui não sou, aqui estou. Quer dizer, e é um dos mais distantes da perfeição. Então dá para nós imaginarmos o que nos espera? Sabendo que tem mundos melhores. Então onde está a essência da doutrina? Um homem novo. O que o Espírito fala? Nós temos que eliminar o homem velho de dentro de nós. E construirmos esse homem novo. Cada vez mais nós nos ajustamos. Pergunta número 100. Está lá a escala espírita. Então veja quantas coisas. E sabendo que os espíritos nos estão nos dizendo. Não é o Juca, os espíritos estão nos dizendo. Qual que mais é o maior obstáculo do progresso? Orgulho e egoísmo. Se nós formos... eu vou ler a parábola que diz. O fariseu orava em pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo e tudo quanto possuo. Apartado em um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim que sou pecador. Então veja 2 situações totalmente extremas. O fariseu, por quê? O fariseu na época era um pessoal culto. Eles têm um certo estudo, eles têm uns rituais fortes de crenças dele, se julgavam o top. Cuidado, porque muitas vezes nós espíritas nos achamos que sabemos mais do que os outros. Isso é um alerta para nós. Porque nós temos não conhecimento, nós temos informação, porque conhecimento a gente aplica. E nem tudo que sabemos nós aplicamos. Então não é conhecimento. Ah, mas aquela pessoa tem tanto conhecimento. Ele tem informação. Porque o conhecimento a gente aplica. Alguém daqui coloca o dedo na tomada agora para mim, por favor, para ver o que acontece? Já sabe? Alguém quer colocar o dedo aqui? O que vai acontecer? Nós vamos tomar choque, né? Então nós já sabemos que eu vou tomar choque. Eu já fiz isso quando era criança, então eu não vou colocar mais o dedo. Então eu já tenho esse conhecimento. Mas uma criança, se falar para ela, aqueles adolescentes, ó, não põe o dedinho lá que é perigoso. A hora que a gente vira a costa, ele vai lá colocar lá. Ele tem a informação, não tem o conhecimento. E assim somos nós. Nós temos as informações do plano divino para nós. E essa parte aqui, quando o fariseu fala de tudo que eles têm, que ele faz, que ele jejua, que ele dá dízimo, pode ver que está tudo nas coisas supérfluas. Com todo o respeito das outras crenças religiosas. Mas jejuar, Deus está preocupado para nós jejuarmos? Você acha que Deus se preocupa? Jejuar é bom? Sim, para quem, no meu caso, está acima do peso, para perder uns quilos. Isso é necessário, né, Rubens? Seria necessário, aí tem uma certa lógica. Mas para Deus, Deus está preocupado se eu vou ficar sem comer chocolate, se eu vou... Gente, comer carne, isso daí é pouco importa para Deus. O que o Pai espera de nós? Aquele filho melhor, aquele filho que ame, aquele filho que compreenda a dificuldade daquele irmão que caminha junto. É esse que Deus espera de nós. Não é jejuar, darmos dízimo, fazermos tanta coisa. Ah, mas eu vou na casa espírita, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ótimo, maravilhoso, continue assim. Mas não vá pensar que está batendo moeda lá em cima com o homem, não. Ah, mas o Deus está vendo que eu vou lá na casa espírita, eu vou lá, eu faço... É bom para nós estarmos aqui? É excelente. Porque nós estamos recebendo esse alimento divino que nos está sendo ofertado pela divindade, pela equipe espiritual que coordena essa casa, que nos acolhe aqui. Olha que energia gostosa. Já calculou se nós saíssemos aqui, daqui a pouco, onde se o nosso lar tivesse essa energia, se o nosso trabalho tivesse esse ambiente de harmonia, de bons pensamentos, nós conseguimos fazer isso? Não, né? E daí, como eu disse, porque o Pai nos manda o flagelo, você não quer perder pelo amor, filho. Então, vamos dar uma ajustadinha pela dor. Daí nós recuamos. Como dizem que as paredes dos hospitais,
onde houve as preces mais verdadeiras. Dois parênteses. Porque as paredes dos hospitais houve as maiores preces verdadeiras. Maiores do que nos templos religiosos. Porque muitas vezes chegamos no templo religioso, somos o fariseu. Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, nós falamos tudo isso daí. Mas na parede dos hospitais, quando nós estamos entre essas quatro paredes, que nós não sabemos, nós estamos enfermos ali, precisando, o que a gente faz? Aí nós nos abaixamos. Pai, me ajuda. Espiritualidade, por favor. Se eu tiver algum merecimento, seja concedido. Que consiga encontrar essa enfermidade que eu estou passando. Por quê? Aí nós somos humildes. Porque nós sabemos que ali é uma hora séria. Não é assim? E muitas vezes quando nós chegamos nos templos religiosos, nós chegamos mais preocupados com as falácias, com as ações. E o que vem ensinando, como eu disse, a doutrina? Nos ajustar. O exemplo do publicano. Pai, perdoa. Que eu ainda sou pequeno. Só que o fariseu não gostava do publicano, porque o publicano é cobrador de impostos do reino romano. E judeu era assim, o publicano ia receber os impostos dele, que era da lei da época. Então eles não se conformavam. Calma aí, nós somos muito mais esclarecidos do que eles, fazemos, jejuamos, damos dízimo, damos tudo. Ainda tem que pagar imposto para eles. Então o que era? Olha o orgulho. Eu sou melhor que ele. E olha o egoísmo de negar o que era de lei. Quando vai chegando esse período aqui, é um teste grande para os espíritas, quando tem que fazer a declaração do imposto de renda. A gente chega lá no contador e falei, não dá para dar uma quebradinha? Viu, não tem jeito se eu conversar lá com o dentista, trazer uma notinha aqui? É assim? Olha o fariseu aí, ó. Quem que são fariseus? É assim? Porque nós queremos burlar as leis. Ou nós chegamos e falamos, ó, todo o rendimento foi aqui, fique à vontade, pague tudo que tiver de direito. Nós fazemos isso? A gente tenta colocar até a sogra no pacote. É assim que nós fazemos. Essa é a nossa realidade. Por isso que ainda somos espíritos de terceira ordem, por isso que nós estamos. E fora outras coisas. Que às vezes a gente chega ali no supermercado, se a gente dá uma encostadinha, você estava na fila? Desculpa. E assim nós vamos, é no banco. Por quê? Ainda isso está arraigado dentro de nós. É o orgulho e o egoísmo. Porque nós achamos que nós temos direito de tudo. Nós achamos que fazemos todas as coisas corretas. E ainda nós não fazemos, nós não temos esse conhecimento, esse discernimento de todas as coisas corretas. Eu sempre falo no final de ano, quando faz aquelas reflexões, lá em dezembro, né? Porque durante o ano fica meio difícil, né? Mas quando chega aquele momento, final de ano, né? Que a gente vai fazer as reflexões, eu sempre peço nas minhas preces, eu falo, ó, que eu erre, me ajude, que eu erre quanto menos. Por quê? Porque eu sei que eu vou errar. Eu sou um espírito imperfeito ainda. Seria muita ousadia minha, muito orgulho meu falar que, não, vou fazer um ano perfeito. Esqueça. Nós falamos disso daí dia 31. Dia 31 a gente não está lá se abraçando, se beijando? Ai, que gostoso, né? Todo mundo, ai, como está bonito, você está linda. Ah, no dia 1 a gente fala, fulano tá pesadão, né? Você viu quando comeu? Você viu a roupa que ela foi? Estava meia pensa. Você viu a maquiagem? Estava mais aqui, assim. Deu. E nós estávamos o quê? No 31, se abraçando, que você tem um ano ótimo, de paz. O que fala de paz, não? Quanta paz, harmonia, amor. Gente, dia 1 nós estamos na mesma batida. Dia 2 acelera um pouquinho mais. E a gente já volta no nosso ritmo novamente. Porque é assim que somos. É aí que quando nós vamos fazer aquele check-up nosso,
que realmente nós vemos, tipo assim, tem que ajustar mesmo. E é por isso que essa passagem, quando nos chama a atenção do orgulho e do egoísmo, que nós temos que estar atentos. Vocês devem ter visto, não vou citar nome, mas aquela pessoa religiosa que estava aí com um número grande de seguidores aí, fazendo um trabalho legal, quantas pessoas o seguindo, que levantava de madrugada, fazia as orações. Quando eu não sou muito de ficar em rede social, mas quando eu soube os comentários, falei, que bom. Falei, ó, tá aglutinando mais irmãos, isso é ótimo, permaneça assim. Mas em determinado momento, ele foi infeliz, coitado. Não sei se for por ordem ou foi decisão própria. Se foi alguém que orientou para fazer, ele tinha o livre-arbítrio de dizer não, mas fez. Que começou a criticar o movimento espírita. Gente, não tinha necessidade disso. A pessoa estava indo tão bem. O que aconteceu? Membros do próprio credo dele confrontou com ele. Falou, não, você não devia ter feito isso. Ou criticou, quer dizer, vê o fariseu e o publicano. Ah, eu sou bom, eu dou imposto, eu faço jejum, eu faço isso. Mas aquele que está lá, ó, não sou que nem aquele. Então, vê como que é? Vê o orgulho, o egoísmo, como que subiu. Ah, hoje tenho 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Fala, eu sou o cara hoje do momento. Depois, vê como é fácil sucumbir. Então, olha a nossa responsabilidade. Como dizia Jesus também, uma frase que nos alerta muito, aquele que mais tem, mais será dado, mais será cobrado. Nós temos a informação. Como que nós vamos retornar no plano espiritual alegando ignorância? Porque as casas espíritas são pequenas. Não precisa ser templos grandes, não. Não precisa. Por quê? Exatamente para isso. Porque muitos que chegam no início, nós nos empolgamos com a doutrina. Falamos, nossa, como ela é linda, ela é gostosa, não? Como ela nos esclarece. Até aí vai que é uma maravilha. Mas na hora que começa a falar, ó, você precisa ajustar aqui. A orientação é ajustar ali. Você fala, nossa, mas tem que fazer isso? É. Temos que fazer isso. Para a construção do homem novo. E daí o que acontece? Ah, hoje não vai dar para mim ir, porque eu tenho compromisso. Na outra semana é aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu cachorro, de todo mundo. Não vem mais daqui a pouco. Cadê a pessoa? Porque a doutrina, ela nos esclarecedora. Segundo fala o Evangelho, segundo a luz da doutrina espírita. A luz da doutrina espírita. E é essa luz que nos norteia, que nos clareia a nossa caminhada. É aí que os nossos amigos espirituais nos orientam. Para quê? Para que falou, ó, busque fazer isso. Vamos ser sinceros. Dá para nós evoluirmos sem abnegação e renúncia? Não, né? Mas temos que fazer. Quantas coisas temos que abnegar na nossa vida? Quanta renúncia temos que fazer? Nós temos um compromisso todo domingo. Quem coordena aqui tem o compromisso de todo domingo de manhã daqui. É fácil? Não é. Nós sabemos que às vezes tem um casamento, um aniversário no sábado, a gente vai, quer dizer, fica sempre assim. Bom, amanhã preciso levantar cedo, tenho um compromisso na casa, preciso tomar cuidado com isso, preciso... Entendeu? Ah, tem as palestras. Então, calma aí, preciso também policiar nisso, tenho que fazer aquilo. Então, veja, são coisas que nós temos que começar a abnegar na nossa vida. Para quê? Para que a gente crie um compromisso. Os espíritos não dizem que eles nos sabem pela nossa intenção, pela nossa... Qual é a nossa intenção? Eu estou com intenção boa de ir fazer tudo, eles nos veem pelas nossas intenções. Então a nossa caminhada não é fácil. Por isso que agora nós estamos aqui. Por isso a importância, o que eu sempre falo, todos os departamentos da Casa Espírita são importantes. Mas tem um que o pessoal não dá muita atenção. E é um dos mais importantes da Casa Espírita.
evangelização infantil. Esse é o mais importante que tem. Veja hoje esses jovens, essas crianças, o bombardeio que tomam em todos os lugares. É na escola, com os amiguinhos, é nas redes sociais que eles ficam ali. Por quê? Para eles a realidade é aquilo. E está cheio de bolha de fumaça nessas redes sociais, nessas ideologias. Nós precisamos tomar cuidado. Olha a responsabilidade nossa de conduzir, porque amanhã eles serão os que vão assumir a casa. Nós temos que formar trabalhadores, não é fácil. Nós abrimos mão, abnegarmos nosso tempo hoje, chegar e falar, ó, vamos assumir um compromisso. Nós temos que mostrar para eles e estar atento, porque eles, na escola, nós não sabemos com que ele está lá. Nós acreditamos que colocamos nosso filho numa escola, para não, lá vai estar tranquilo, as professoras são tão boas, a coordenação, toda a parte administrativa. Na hora que nós vamos comprar o serviço, nos é apresentado uma coisa de primeiro mundo. Mas e no dia a dia deles? Por isso que nós temos que estar sempre atentos. E daí, como que foi? Como que foi lá? Gostou? Quanto a tia? Estava bem? Pá, o que a tia falou? Que eles soltam. Eles falou com eles, eles soltam. E isso, infelizmente, eu já cheguei a ver casa espírita dizer que evangelização não é importante. Olha, como que vai esperar, está com 25 anos, muitas vezes depois lá na frente, meio perdido, cambaleando, vai trazer, fala, vem aqui fazer uma palestra, vem aqui dar um passe, vem aqui num trabalho mediúnico. Não será uma ferramenta boa. E é por isso que é responsabilidade nossa. Ontem teve um seminário lá na nossa casa sobre o luto. Exatamente, chamou a atenção. As crianças, temos que ser sinceros, até nesse momento, que o luto, como disse a palestrante lá, a deusa Samu, falou, o luto não é somente de morte, de desencarne de pessoa. O luto, como se desempenha na nossa vida, tudo, nós temos um período de luto. E realmente é isso. Então nós temos, e ela chamando a atenção quanto às crianças também. Temos que abrir, conversar com as crianças. Porque são um espírito que está ali, ele só está no momento numa matéria pequena, mas daqui 5, 10 anos já vai eclodir tudo nele. E daí? Como que ele vai despertar para a vida? Hoje, como está dizendo, com tantas coisas que estão acontecendo, tem que ficarmos atentos. A espiritualidade disse, há um tempo atrás, em 2002, o livro do Divaldo com Filomeno de Miranda chamando a atenção, se prepare, vai apertar o cerco. E veja o que está acontecendo. E os espíritos novamente nos chamando a atenção. Cuidado com a depressão e o suicídio, será a enfermidade do futuro. Olha que notícia que chegou para nós. Depressão e suicídio. Olha. Então, temos que estar muito atento, porque nós sabemos o que é cada caso. A doutrina nos ensina como devemos nos comportar com cada caso. Daí o que acontece amanhã depois, se não atentarmos, quando nós vemos o acontecimento, Deus foi injusto comigo. Deus não fez, ele não fez o que é correto. Por que ele fez isso comigo? Nós vamos questioná-lo. Daí o que é? Olha aí, o nosso desatento. O que aconteceu? Influenciou ali na condução daquele outro espírito para conosco. Estava junto à nossa responsabilidade, porque não são nós. Somos todos filhos de Deus. O que estão conosco são... Depois nós somos, como se diz um amigo meu, nós somos fiel depositário. Temos que cuidar. Então, veja como é a nossa responsabilidade. E aí que a gente tem que tomarmos cuidado a questão desse nosso orgulho, nosso egoísmo, que muitas vezes nós queremos só para nós, porque hoje está no modismo. Eu ouvi
há um tempo atrás, já faz alguns anos, que tinha muitas coisas que iriam tirar o foco dos jovens. E o palestrante disse uma coisa, nada contra, mas é uma realidade. As academias iriam tirar muito a atenção de muitos jovens. Presta atenção, está que nem boteco, cada esquina uma academia, não é assim? Nós passamos e estamos assim. É errado ir na academia? Não, correto, deve ir. Perfeito. Tem que cuidar do corpo. Isso faz parte. Cuidar do corpo e do espírito. Perfeito. Mas são coisas que vão nos tirando a atenção. 2 horas de academia é tranquilo. 40 minutos numa palestra na casa espírita é difícil. 1 hora de estudo, 1h30, piorou. Isso, eu não aguento, eu fico cansado, eu cochilo, nós falamos tudo isso daí. Vê como são coisas que temos que ter um filtro para tomarmos cuidado no nosso dia a dia. São coisas que nós não percebemos, muitas vezes pegamos uma rede social, ficamos ali, nós não percebemos. Só deixa eu dar uma olhadinha rápida ali. Olha no relógio, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Oi, nem percebi. Outro dia minha mulher falou para mim, precisa ler mais. Falei, com certeza. Veja quanto tempo você que fica olhando as notícias, os comentários. Encerra esse daí, dedica à leitura. Eu gosto de acordar cedo. Eu levanto 5h30, 6 horas para acordar, eu vou para a cozinha, faço meu café, sento lá, aquele meu momento de leitura. Eu falei, você vai levantar 5 horas da manhã? Não, muito cedo. Eu falei, então durma, então leia mais tarde. É assim que nós precisamos. Porque nós deixamos coisas nos envolver. E isso daí, como eu disse, nós ouvimos certas coisas que nós acreditamos mais no que as pessoas estão falando do que os ensinamentos da doutrina do Evangelho. E aí que essa parábola, quando Jesus narrou, foi exatamente chamando a atenção nisso. Que nós ficássemos atentos a essa questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Tanta coisa, essa chaga ainda que está em nós, como diz os Espíritos, se essa for a última, uma das últimas a ser eliminada, então ele está dizendo para nós, na sua caminhada, todas as encarnações você estará te acompanhar. Será acompanhado pelo orgulho e o egoísmo. Ou não, se será a última, imaginemos até, eu sempre brinco dando risada, falando assim que quando chegar, eu sei que deve demorar um pouco, alguns milhões para bilhões de anos aí, para chegar essa notícia até a mim, quando fala assim, Juca, a partir de hoje, você não precisa mais encarnar. Pensou que delícia? Quando nós ouvirmos, e nós vamos ouvir essa frase. Nós vamos ouvir. Mas só que para nós ouvirmos essa frase, vai sair caldo. Vai ter muito caldo ainda, muitas encarnações. Para quê? Para que nós chegarmos no nível de um espírito bom. Para depois chegarmos no puro. Então vejamos, tem espíritos bons? Tem. Eles reencarnam? Não é regra para eles reencarnar, mas tem alguns que assumem essa missão de vir aqui ou em outros planetas, outras moradas da casa do Pai, alavancar a doutrina. Esses dias, não me lembro quem disse, foi num vídeo, eu vejo, mas eu tenho um pouco de receio para levar no pé da letra, porque nós não sabemos, porque os espíritos disseram que Jesus designou 200 espíritos a reencarnar no planeta para alavancar, dentre eles espíritos de alta escola. Francisco de Assis, vai ser Joana de Ângeli, Emmanuel. Eu ouço, não vou dizer que eu não acredito, mas eu tenho um pouco, porque a espiritualidade, se nós formos analisar, nós sabemos que é a lei da transformação, é a lei do progresso, está lá, né, dentre as 10 leis, então é a lei do progresso, nós sabemos que isso vai acontecer.
Mas assim, dando esses números, 200 espíritos disso, aquilo, vai, se no planeta Terra só vai vir um, que é a Joana de Ângeles só. Calma, gente, aí eu tenho um pouco de uma ressalva nessa questão, porque a espiritualidade, eles não precisam ficar falando para nós, eles não é essa a função deles. O que eles fazem, você está estudando, você leu o Evangelho? Ali está a sua parte moral. Você leu as outras obras? Livro dos Espíritos, Céu, Inferno, Gênesis, você leu? Ali está o sistema da doutrina. Pronto. Melhore. É isso que eles esperam. Por isso que eles dão no livre-arbítrio. Agora fale para mim, esses espíritos no meio de nós vão auxiliar a humanidade a alavancar? Com certeza. Mas eu não posso ficar esperando. Ah, não, eu só vou mexer quando reencarnar Emmanuel, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes. Nós não vamos nem saber quem é. Eles não vão chegar aqui e falar, eu era fulano, viu, eu era ciclano. Não, não é assim que vai funcionar. Então, antes de eu ficar sentado à beira da estrada, que nem a música do Roberto Carlos, vamos nós nos mexermos já. Vamos nos mexer já. Vamos despertar já e trabalhar esse nosso eu. Porque a cada dia Deus nos concede a oportunidade de nós nos melhorarmos. Muitas vezes nós não prestamos atenção. As oportunidades chegam diariamente a todos nós. Mas, como eu digo, nós estamos presos, muitas vezes, em outras situações que vai nos tirando a atenção. Ah, hoje eu não vou na casa espírita. Ó, daqui um pouco tempo, a casa espírita já vai dar uma diminuída nos frequentadores. Porque começa a esfriar. E o espírita, coitado, ele não pode pegar gripe. Né? O espírita é tão bom que ele não pode tomar uma friagem que ele vai pegar gripe. Então eu não vou na casa espírita. Vou esperar começar a primavera, daí eu volto para a casa espírita, certo? Não é assim? Pega o período de chuva, também está difícil ir na casa, porque olha a chuva que está, eu tenho medo de sair, tomar uma friagem, vou pegar uma pneumonia, né? Ah, mas se tiver um Boca Livre, um convitinho de um Boca Livre. Ei, vamos lá, vai ter lá uma cervejinha, uma carninha lá, tudo por conta lá. Ah, pode dar com raio, chuva, caindo neve. Não, dá pra gente ir sim, coloca a blusa, pega guarda-chuva, põe capa de chuva, fazemos qualquer coisa. E aí somos nós. Por isso que nós temos dificuldade de entender Jesus há 2000 anos atrás. Por isso que quando ele nos ensinou, deixou os seus ensinamentos para nós temos essa dificuldade de compreensão. Porque ainda nós somos meio tipo assim, tem hora. Hoje já mudamos um pouco esse conceito, mas ainda nós temos um pouco de de Gabriela. Lembra a história da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, não é? E não é, o espírita cai por terra essa tese. O espírita não dá para nascer, viver, morrer assim. Porque vai retornar, coloca, colega. Qual a nota? 0. Entra na fila aí e nós programamos uma próxima para você. E assim somos nós. Então nós precisamos realmente buscar fazer esse. É fácil fazer essa reforma. Mas, Juca, você fala isso daí, você faz tudo isso? Não faço. Não faço. Sou sincero em dizer, não faço. Porque eu ainda também não tenho todos os quesitos de conhecimento. E também a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, como que diz? O que falta para nós aprimorarmos? Vontade. Nossa, os Espíritos estão com isso daí assim, ó. Pabufe na nossa lata. Está lá a pergunta 909. O que nos falta? Vontade. E é vontade mesmo. Porque para as coisas divinas, nós colocamos algum empecilho, alguns entraves. Para as coisas terrenas, não. Para as coisas terrenas, nós fazemos qualquer negócio. A gente ajeita aqui, ajeita ali, faz isso. Porque ainda nós estamos gatinhando. Nós somos aqueles filhos de Deus ainda muito pequenos. Nós acabamos de sair do berço. Agora que nós estamos nos despertando. Para finalizar, queria se nós pararmos e pensar um pouco. Se nós pegássemos, colocássemos um gráfico, todas as religiões existentes no nosso planeta.
e nós fracionássemos as proporções de seguidores, a doutrina espírita seria uma das menores fatias de adeptos, seguidores da doutrina espírita. Só que veja que a humanidade não entendeu Jesus ainda. E quando Jesus disse, eu pedirei ao Pai que envie o Consolador prometido. E o Consolador prometido chegou há 160 e poucos anos atrás, que é a doutrina espírita. Olha que fantástico. Veja que em tão pouco tempo, um pouco mais de um século e meio, nós já tivemos esse despertar em nós, em cima do Consolador prometido. Dá para ver o quanto, tudo bem que teve o livre-arbítrio nosso de nós decidirmos, de optar por esse credo, que nos mostrou algo que nos chamou a atenção, mas já despertamos dentro da vida espiritual, da nossa imortalidade. Veja que fantástico. Daí, quando nós analisamos esse nosso despertar dentro já da doutrina espírita, nós lembramos de Jesus, quando ele disse, a minha seara é grande, os meus trabalhadores são poucos. Então, como diz os Espíritos, nós somos os trabalhadores da última hora. Outra parábola fantástica também, trabalhadores da última hora. Esse trabalhador da última hora somos nós, espíritas. Chegamos na última hora de trabalho. Mas para que nessa parábola, aquele que chegou na última hora ganhou igual quem iniciou o dia de manhã. Então, não que nós vejamos esse foco, o entendimento dessa parábola é muito mais além do que esse olhar nosso. Não é falar, saímos bem, trabalhamos uma hora, ganhei o dia inteiro. Mas não, nós sabemos que isso é uma história que Jesus contou. Mas quando nós vamos decifrá-la, nós vemos que o sentido é totalmente outro. Então nós, como os trabalhadores da última hora, tenhamos essa fé raciocinada, que nós possamos buscar esse entendimento, essa compreensão e força, vontade para nós vivenciarmos cada vez mais a nossa vida. Que nós possamos compreendê-la, que nós possamos cada vez mais estar mais comprometido com essa maravilhosa doutrina. Porque se nós pararmos e pensarmos agora, qual é a coisa mais importante na nossa vida? É a minha família? É meu trabalho? Qual é a coisa mais importante na nossa vida? É a nossa vida espiritual. Porque somos imortais. Daqui a pouco retornaremos e continuaremos lá. Do mesmo jeito do que aqui. Simplesmente sem essa veste carnal, essa matéria. Essa é a nossa coisa mais importante na nossa vida. Família, trabalho, comunidade, casa espírita, tudo isso é importante para nós, mas em termos de porcentagem, a mais importante é a nossa vida espiritual. Porque essa, ao retornarmos, teremos que prestar conta. No bom sentido. Lógico que os nossos amigos espirituais não compreendem as nossas nuances aí, né? Os altos e baixos. Mas essa é a parte mais importante da nossa vida. Por isso que muitos irmãos ainda não despertaram essa visão, que ficam muito apegados nas coisas terrenas que vão tirando o nosso foco. E ao retornarmos, vamos deparar com a nossa realidade, que é a nossa vida espiritual. Essa é a reflexão da manhã de hoje que queria deixar para nós, aí para que todos nós possamos refletir sobre ela, principalmente eu que estou falando, porque eu sei também o quanto eu tenho que trabalhar ainda, o meu orgulho, o meu egoísmo, mas estamos no caminho certo, graças a essa bendita doutrina tão esclarecedora que é para nós. Que a gente possa cada dia aproveitar essa oportunidade, que sempre que essa casa está de portas abertas, seja no curso, seja nas palestras, trabalhar no bazar, seja onde for, que tenhamos um sabor, uma alegria de estarmos aqui junto com os nossos amigos espirituais, aproveitando tudo que essa casa oferece. Que ao retornarmos, nós vamos dizer,
Como ainda perdi tempo, poderia ter aproveitado mais. Como dizia Chico Xavier, que o arrependimento será um dos maiores sentimentos nossos ao retornarmos. De tudo que deixamos. Ele dizia, eu sei que eu deixei muita coisa a fazer. Falei, meu Deus, se o Chico deixou coisa a fazer, falei, então eu estou enrolado. Certo? Mas era isso. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva, que esse auxílio, esse amparo dos nossos amigos espirituais permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.